Bom dia, hoje a gente vai corrigir a atividade de ontem. Correção da atividade sobre coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 11, que quer dizer estabelecer relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto. Item 1. Nós vamos ver um texto que nós vamos identificar o que? Nós vamos identificar a causa, que você sabe que é o motivo que provoca algo, e a consequência é o resultado, é o que sofre. Então, vamos lá. Estamos mais rápidos e superficiais. Que mudança a internet está causando em nossa vida? Eu já está falando de causa. Ela nos encoraja a avaliar vários pequenos pedaços de informação de uma maneira muito rápida, enquanto tentamos driblar uma série de interrupções e distrações. Esse modo de pensamento é importante e valioso. Mas, quando usamos a internet de maneira mais intensiva, começamos a sacrificar outros modos de pensamento, particularmente aqueles que requerem contemplação, reflexão e introspecção. Isso tem consequências. Os modos contemplativos sustentam a criatividade, empatia, profundidade emocional e o desenvolvimento de uma personalidade única. Nós podemos ser bem eficientes e bem produtivos sem esses modos de pensamento, mas, como seres humanos, nos tornamos mais rasos e menos interessantes e distintos intelectualmente. As evidências são preocupantes? Mais do que eu esperava. Nossos cérebros são altamente maleáveis. Isso permite que nos adaptemos a novas circunstâncias e experiências. Mas isso também pode ser algo ruim. Podemos treinar nosso cérebro para pensar de maneira rasa ou profundamente com a mesma facilidade. Estudos mostram que, enquanto ficamos online, entramos em um ambiente que promove a leitura apressada, pensamento distraído e aprendizado superficial. É possível pensar profundamente enquanto surfamos na web, mas não o que a tecnologia encoraja e premia. Tiago Mali. Então, vocês viram a entrevista aí, que é um gênero entrevista. E vamos lá. Que é o item 1. De acordo com esse texto, o uso mais intensivo da internet pode deixar os seres humanos mais superficiais porque eles, aí a resposta correta é a letra A, fazem leitura apressada. Aí no caso aí seria a causa, o que leva as pessoas, os seres humanos mais superficiais, que aí no caso é a consequência do ser humano ficar superficial, e o motivo, quer dizer, o que causa isso é porque as pessoas fazem a leitura na internet apressada. Eu lembro que as pessoas hoje não têm mais paciência de passar alguns minutos ouvindo o outro. Diz que até nas gravações de vídeo que a gente faz, tem que ser poucos minutos, porque as pessoas não têm paciência de estar ouvindo. Item 2. Eu sei, mas não devia. Marina Colasanti, uma escritora brasileira contemporânea. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não são as janelas ao redor. E porque não tem vista. Logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma
esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceite os mortos e que haja números para os mortos, e aceitando os números. Aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e de tudo o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber de que cada vez paga mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir no cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infundável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias de água potável, a contaminação da água do mar, a lente morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha os pés, só os pés, e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim da semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Então, você viu esse texto aí, um texto reflexivo sobre todos os problemas que tem na nossa vida hoje, na nossa vida contemporânea, nossa vida corrida, que as coisas passam, o dia passa, a gente não vê, sempre correndo, fazendo as coisas, sem prestar muita atenção, vivendo de forma não muito interessante, incômodo,
no apartamento dos fundos, na casinha de fundo. Então, é essa a vida de muitos cidadãos brasileiros. Qual a relação de causa e consequência destacada no texto? Então, a resposta correta é: a rotina torna as pessoas insensíveis com as coisas simples do cotidiano. Então, no caso, a consequência pela vida corrida que nós vivemos, e por isso, a gente, dessa rotina do dia a dia, a gente se torna pessoas insensíveis. Aí, no caso, seria uma consequência. Item 3. Os povos indígenas da Amazônia sofrem constantes ameaças às suas vidas, devido a degradações dos seus territórios, o desmatamento ilegal provocado por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros nas terras indígenas, derruba a floresta e acaba com os recursos naturais com os quais os índios sobrevivem. No workshop sobre povos indígenas da Amazônia peruana, que aconteceu na tarde do dia 29, foi possível debater de uma forma lúcida como os impactos ambientais e industriais e de degradação da Amazônia estão interferindo nas comunidades indígenas. Estavam presentes no workshop jovens de diversos países, como Filipinas, Peru, Estados Unidos da América, Brasil e Nova Zelândia. A jovem da Nova Zelândia, Dewi Skaway, falou sobre a importância do meio ambiente para essas comunidades. A terra e a água fazem parte de nossa identidade e no meu país eles têm a perspectiva que a terra é a mãe, porque é nela que encontramos o alimento e a vida. Depois de um debate sobre as situações do meio ambiente no mundo e na Amazônia, foi possível ver a importância de assumirmos um compromisso permanente, saindo da superficialidade, porque qualquer risco ambiental coloca os indígenas e toda a população mundial em ameaças à terra e à água, são os meios de subsistência e que sustentam as nossas vidas. Então, item 3, vamos ver aí. Dos trechos a seguir, qual apresenta uma relação de causa e consequência? Aí seria a letra B, quando diz o seguinte: o desmatamento ilegal provocado por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros nas terras indígenas derrubam a floresta e acabam com os recursos naturais. Então, você viu aí a causa, que é o desmatamento, e a consequência aí é que derruba as árvores e acaba com os recursos naturais. Bom, item 4, o primeiro beijo. Tinha acabado de ler a matéria sobre o primeiro beijo. No pequeno apartamento em que morava desde que ficara viúvo, anos, quando, coincidência impressionante, concluiria depois, o telefone tocou. Era uma mulher, de voz fraca e rouca, que ele de início não identificou. Aqui fala a Marília, disse a voz. Deus, a Marília, a sua primeira namorada, a garota que ele beijara, o primeiro beijo de sua vida, décadas antes. De imediato recordou a garota simpática, sorridente, com quem passeava de mãos dadas. Nunca mais a vira, ainda que frequentemente a recordasse. E agora ela lhe ligava, com que, adivinhando o pensamento dele, ela explicou: estou no hospital, Sérgio, com uma doença grave, e queria ver você. Pode ser? Claro, apressou-se ele a dizer: eu vou aí agora mesmo.
nunca a esquecera, ainda que depois tivesse beijado várias outras moças, uma das quais se tornara sua companheira de toda a vida, mãe de seus 3 filhos, avó dos seus 5 netos. E não a esquecera por causa daquele primeiro beijo, tão desejado quanto ardente. Item 4. No trecho, e não a esquecera por causa daquele primeiro beijo, tão desejado quanto ardente. Há uma relação de quê? De causa e consequência. Porque aí, qual é a causa que ele não esquecera? Quer dizer, esquecera, não esquecer era a consequência. A causa aí foi o primeiro beijo, tão desejado quanto ardente. Esse primeiro beijo foi o motivo que fez com que ele nunca esquecesse essa moça, essa mulher, a Marília. Então, a resposta correta é a letra D. Bom, gente, nós terminamos a aula por aqui. Tenham todos um bom dia.